Do Corinthians, é hora do João Paulo Capelanes com as informações do Timão. Precisamos falar do Timão agora com o João Paulo Capelanes. Então vamos lá, fala Capelanes! Fala, Capriotti, abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Capriotti, atenção, lembra aquela bomba que o presidente André Sanches tanto falava? Pois é, de ontem pra hoje ela explodiu, mas não foi aquela bomba que muita gente esperava, afinal de contas, nós não temos ainda a ciência que o Corinthians e nem a divulgação por parte da Caixa do Corinthians que o acordo foi fechado. O Corinthians agora, pelo que foi divulgado, Capriotti, pelo que a gente tá em cima da informação, se acertou com a Caixa Econômica Federal. O que isso quer dizer? Desde a fundação do estádio, o Corinthians não tem a renda de bilheteria convertida para SIM. E aí passa tudo para o fundo de investimento para pagar o estádio, no caso, a Caixa. O que pega? Se a gente for fazer uma comparação, Capriotti, para que a gente possa trazer números para ilustrar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, no ano passado, o Corinthians teve aí aproximadamente 62 milhões de reais. 62 milhões de reais de grana, da renda de bilheteria. Repito, não foi convertida para si. O Corinthians agora, com este acordo com a Caixa, tem que pagar por ano 38 milhões de reais. 38 milhões de reais. Paga para a Caixa com a renda de bilheteria e o restante desse valor, aí sim é convertido para o Corinthians. E aí dá pra gente já começar a falar de um equilíbrio financeiro mesmo, um clube que deve aí 1 bilhão de reais fora o estádio, como disse pra gente recentemente aqui na Rádio Bandeirantes, o candidato à presidência Mário Gobi. E por falar em candidato, amanhã acontecem as eleições à presidência do clube. Duílio Monteiro Alves, Augusto Melo e Mário Gobi vão concorrer para comandar o Corinthians pelos próximos 3 anos. A Rádio Bandeirantes acompanha tudo diretamente do Parque São Jorge, desde as primeiras horas do dia até por volta das 5 da tarde, quando deve sair o resultado de quem será o novo presidente do Corinthians pelos próximos 3 anos. Dentro de campo, o Corinthians já jogou nessa abertura de rodada no meio de semana, vitória contra o Curitiba por 1-0 e não volta a campo neste fim de semana não, só na outra quarta-feira contra a equipe do Fortaleza. A grande expectativa é que o Ramiro possa ficar 100% recuperado de uma entorse no tornozelo lá atrás naquela partida, derrota contra o Atlético Mineiro por 2-1, e aí, estando à disposição do técnico Wagner Mancini, deve naturalmente recuperar a sua vaga na equipe titular. Um abraço, Capri. Valeu, Capelanes. João Paulo Capelanes com as informações do Corinthians. Atenção, hein? Amanhã o Capelanes vai passar o dia lá no Parque São Jorge, vai acompanhar a eleição corintiana. Você, corintiano, fique ligado aqui na programação da Bandeirantes amanhã. A gente vai trazer todos os detalhes da eleição, né? Deve ser uma das eleições mais disputadas e quentes da história do Corinthians, né? Por conta aí das candidaturas e tudo que vem acontecendo, não é? Dos bastidores do Corinthians. Amanhã também, além da eleição corintiana, que a gente vai acompanhar de pertinho aí, assim que tivermos o resultado, João Paulo Capelanes vai informar aqui na programação da Bandeirantes. Amanhã, durante o Mundo dos Esportes, que será apresentado pelo Alexandre Pretzel, com o João Paulo Capelanes lá no Parque São Jorge, a gente vai falar também, vai explicar aqui esse acordo que o Corinthians diz estar fechando com a Caixa Econômica Federal. Quer dizer, oficialmente até agora o Corinthians não se manifestou, não é? Mas há informações de companheiros e colegas jornalistas que conseguiram, que tiveram acesso a esse contrato. Então a gente vai amanhã, dentro do Mundo dos Esportes, com Alexandre Pretzel, com João Paulo Capelanes, destrinchar aí esses números que o Corinthians está apresentando como uma quitação da dívida com a Caixa Econômica Federal, um encaminhamento para o pagamento da dívida do estádio. Então amanhã, corintiano, fique ligado aqui no Mundo dos Esportes, porque além dessa questão da eleição, a gente também vai falar sobre esse assunto do estádio. Por falar em eleição, essa semana, não é? Nós trouxemos aqui o candidato da oposição, o Augusto Melo. Alguns áudios vazaram aí acusando Augusto Melo de ter recebido dinheiro em negociações do Corinthians. Nós oferecemos o espaço aqui ao candidato para que ele pudesse falar a respeito disso, não é? Pudesse se posicionar a respeito disso. Ele falou a respeito disso e acusou o Adilcinho, um conselheiro corintiano, de estar por trás das irregularidades. Nós, da mesma maneira que oferecemos o espaço ao candidato Augusto Melo, também oferecemos ao Adilcinho um direito de resposta aqui para ele se posicionar.
e o Adilcinho acusou o candidato Augusto Melo das irregularidades, né, das irregularidades cometidas lá no Corinthians. O candidato Augusto Melo gostaria de se posicionar, mas nós não temos mais espaço aqui para isso, né? Nós já demos espaço para todas as partes. A justiça agora, quem se sentir incomodado com as acusações, deve procurar a justiça, que é o que nós fazemos aqui quando há esse tipo de coisa. As partes se posicionaram, cada parte aí colocou a sua questão, e agora, se alguém tiver alguma diferença, deve procurar a justiça. Mas, em respeito aqui ao candidato Augusto Melo, quero dizer que ele enviou aqui uma nota de esclarecimento, dizendo que são inverídicas as acusações do Adilcinho contra ele, que ele já entrou com uma queixa-crime contra o Adilcinho, contra essa pessoa, né, que nunca teve negociação com o Corinthians, desafia a aprovar essas negociações, que nunca foi sócio do Adilcinho, enfim, uma nota esclarecendo essa posição contrária às acusações do Adilcinho. Então a justiça agora certamente irá tomar as medidas cabíveis aí para quem procurar a justiça nesse caso, tá bom?